Boa tarde a todos. É com muita alegria que damos início à segunda mesa da nossa tarde, do segundo simpósio de Filosofia e Literatura Clássica da UFT, intitulada Tranquilidade no Mundo Antigo. É com muita alegria que nós recebemos aqui os professores Odir Alexandre, a professora Grace Dumont e o professor Márcio Tamos, que serão devidamente apresentados, pelo professor Odir Alexandre, e também apresentados seus temas e devidamente conduzidos por ele, porque ele é o nosso coordenador. Minha função aqui é agradecer a todos pela gentileza, pelo aceite de nosso convite, também a presença de todos que vêm nos prestigiando com muita força e muita alegria, o que nos honra muito e nos deixa bastante estimuladas, pensando aqui as duas organizadoras, em continuar, a tocar esse evento com a mesma alegria que desde o primeiro, Então, eu vou aqui apresentar para vocês, o nosso coordenador de hoje, o professor Odir Alexandre Rocha da Silva, docente, na Universidade Estadual do Tocantins, Unitins. O professor atuou como docente na Universidade Federal do Tocantins, UFT, é doutor em letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mestre em letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul também, e nela também fez especialização em literatura comparada. Possui graduação em letras, licenciatura pela Federal do Rio Grande do Sul e é autor de Dinâmica de um Sentir, bonito título, Lírica e Recordação em Safo de Lesbos, pela NEA 2013. Então, retomando, Dinâmica de um Sentir, Lírica e Recordação em Safo de Lesbos, NEA 2013. E é um dos organizadores de Goethe Revisado, releituras da obra Os Sofrimentos do Jovem Werther. Atua principalmente nos seguintes temas: literatura brasileira, literatura portuguesa, literatura greco-romana, história, identidade cultural, metodologia científica, produção textual e letramento literário. Professor, por favor, passo-lhe a palavra. Muito boa tarde a todos. Eu espero que todos estejam bem, Com certeza eu estou duplamente bem agora, com a presença dos colegas. Muito grato pela participação nesse evento. Agradeço à professora Maria Aparecida pela carinhosa apresentação, professora Juliana Santana pelo maravilhoso convite. Nós somos parceiros aí de já há algum tempo, Fico feliz de estar aqui. E estou duplamente feliz, não apenas pelos conteúdos que nós abordaremos aqui, pelos que os palestrantes farão aqui, mas duplamente feliz porque é uma alegria para o dia de hoje, considerando-se onde eu estou, eu estou no Rio Grande do Sul, presente momento, e com todas essas questões que estão acontecendo aqui, que os colegas devem estar acompanhando. Agradeço à professora Renata pela carinhosa saudação ao povo gaúcho, Nós estamos nos recuperando aos poucos, a chuva voltou e está fazendo aquela bagunça, mas a gente aí vai retomar na medida do possível, na medida aí dos esforços de cada um. Tenho a honra de receber os dois professores aqui, que farão parte das comunicações de hoje, com temas maravilhosos que me são muito caros também, visto que a literatura grega e a latina são alguns dos meus, das minhas atuações. Então, ficarei feliz de apresentá-los para que nós possamos, então, fazer as comunicações de hoje. Acho que poderemos começar com a professora Grace Drummond, Então, vou fazer a apresentação dela para, então, lhe passar a palavra para que ela inicie a sua comunicação de hoje. Então, a professora Grace Drummond é professora associada de Língua e Literatura Grega na Universidade Federal Fluminense. Ela é graduada em Língua e Literatura Grega pela UFRJ, onde também fez o mestrado, e o doutorado em Letras Clássicas. Fez pós-doutorado em Filologia Clássica na Universidade de Viena,
participa do Laboratório de Estudos Clássicos da UFF, né, organizando eventos acadêmicos, desenvolvendo sua pesquisa, atuando em projetos de extensão, além de orientar discentes de graduação da UFF, né, e de pós-graduação do programa de pós-graduação em Letras Clássicas do UFRJ, e a sua pesquisa se concentra no estudo de poesia cômica, do período clássico e helenístico. Ela publicou artigos sobre a comédia aristofânica, a poética de Aristóteles, as Danaides de Ésquilo e outros. Ela lançou uma tradução da comédia Paz de Aristófanes em 2020, e o seu principal projeto de pesquisa consiste no estudo e prática de diferentes metodologias de tradução de textos da comédia grega antiga. A professora vai apresentar para nós, então, uma comunicação que fala sobre a busca da tranquilidade na comédia grega antiga. É um tema bastante raro, que eu gostaria bastante de ouvir, porque não se tem muitas abordagens a esse respeito, então parece ser bastante interessante, como a palestra do professor Márcio Tamos, que virá logo em seguida. Então, lhe passo a palavra, professora, uma honra estar aqui com todos os colegas, a palavra é sua. Boa tarde a todos, a todas, a todos também. Espero que estejamos todos tranquilos. Fico feliz com a notícia do professor de que com ele está tudo bem, né? Eu tenho familiares que moram próximos, né? Moram em Santa Catarina e, através deles, eu consigo ter uma noção mais aproximada do que está acontecendo, né? Quero agradecer, primeiramente, também à professora Maria Aparecida de Oliveira Silva, cujo trabalho admiro muito, acompanho de perto, e a Juliana Santana, que gentilmente me abordou e tratou das questões mais pontuais do evento, especialmente da sua divulgação. Espero poder falar a cada um de vocês sobre o tema central desse encontro, que trata sobre diferentes perspectivas da tranquilidade no mundo antigo, mas pela perspectiva agora da comédia grega, né? Foi quando eu recebi o convite, foi um convite bastante inusitado, porque não é uma temática que se cruzem, né? Geralmente, nas comédias que nós recebemos, a gente não tem nenhuma tranquilidade. Então, como encontrar, né, e como conciliar essa temática com o desenvolvimento das narrativas que a gente tem, né, das encenações que a gente tem da comédia, esse foi um desafio bastante interessante. Então, minha proposta é lidar com o tema da tranquilidade na comédia grega antiga, nomeadamente comédia aristofânica, tomando como ponto de partida a ideia de tranquilidade presente nas peças supértices de Aristófanes, ainda que tenhamos em mente muito o que foi elaborado pelo estoicismo, pelo epicurismo, especialmente a noção de ataraxia, dialogaremos com Aristóteles, que retoma em seus textos manifestações poéticas do período clássico para entendermos o papel que a tranquilidade tem na ação das personagens cômicas. Passaremos por uma revisão geral, não tão específica de cada peça, e aí, por respeito ao horário, né, que para mim já são 4h22, eu vou dar uma cortada, até para não cansar o público, mas eu vou fazer uma apresentação geral das peças para a gente justamente explorar essa noção da tranquilidade e, mais especificamente, eu vou me concentrar em 3 delas. São Vespas, Nuvens e Tesmoforiantes, que apresentam características que valem a pena ser exploradas para demonstrarmos que, por mais torto que seja o caminho, há um objetivo moral na representação de personagens que muitas vezes excedem em muito a sua intensidade nas ações. Para quem não conhece a comédia aristofânica, as peças, né, do autor Aristófanes que temos em mãos são as únicas peças completas que chegaram até nós, né, da comédia antiga grega. E essas peças têm suas performances datadas aproximadamente de 425 a 388 a.C. Sabemos que ele ensinou peças antes desse período, depois desse período. Então, ele atuou aproximadamente por 40 anos em Atenas, compondo peças, comédias que, por meio de piadas, de cantos e danças agitadas, pelo humor, pelo sarcasmo, apresentam ao público questões prementes da cidade de Atenas, de seu tempo, em termos de política,
poesia, educação, comportamento, economia, história, a sociedade em si. Começaremos nossa análise com a clássica definição do que é comédia para Aristóteles, a fim de entendermos como tranquilidade é caracterizada nas peças aristofânicas. Então, eu vou seguir a tradução do Paulo Pinheiro, que diz o seguinte no trecho 1449A, nas linhas 31 e 33. A comédia é, como se disse, a mimese de homens inferiores, não todavia de toda espécie de vício. O cômico é apenas uma parte do feio. Poder-se-ia dizer que o cômico é um determinado erro, uma vergonha, que não causam dor e destruição, como bem exemplifica a máscara cômica. Ela é feia e disforme, sem expressar dor. Se formos comparar com a definição dada à tragédia, de que ela é, citação, a mimese de uma ação de caráter elevado, espudaias, fim de citação da Poética 1449b, 24, 25, entendemos que, com relação à comédia, sua definição refere-se à mimese de ações de caráter inferior, caracterizadas como caquia, uma palavra que pode ser traduzida como vício, comportamento não virtuoso, amartema, erro, defeito também, tem a tradução da Ana Maria Valente, que é a tradução portuguesa, e ascos, feio, vergonhoso, vexatório. A oposição que Aristóteles faz da comédia com relação à tragédia deixa claro que a primeira, a comédia, apresenta aspectos não muito apreciados pelo crítico. Suas personagens são fauloteron, inferiores, que pode significar tanto de classe inferior como também de caráter duvidoso. Com vício, caquia, com comportamento que leva ao riso, geloion, sendo então ridículos e reprováveis, ou algo do qual se tem vergonha, aschos, algo que é feio. Na comédia, o hamartema é risível, e esse risível cômico é vergonhoso ou feio. Para compreendermos de que tipo de mimese estamos falando, retomo o trecho que se encontra na página 1448, coluna A, linhas 1 a 5 da Poética, citando: visto que aqueles que realizam mimese mimetizam personagens em ação, é necessário que estes sejam de elevada, espudaios, ou de baixa índole, faulos. As personagens seguem quase sempre esses dois tipos únicos, pois é pelo vício, caquia, e é pela virtude, areté, que se diferenciam todos os caracteres. Em verdade, ou melhores que nós, ou piores, ou tais quais. Fim de citação na tradução do Paulo Pinheiro. Assim, a ação que as personagens cômicas conduzem nas peças aristofânicas não é realizada por meios considerados virtuosos ou excelentes, ou de acordo com uma conduta considerada modelar. Sabemos que os heróis trágicos têm sua origem no mito. Alguns deles, presentes na Ilíada e na Odisseia, passam a ter seu comportamento questionado diante da roupagem que recebem na tragédia no quinto século a.C. Mas, com os personagens de comédia, como isso se dá? O enredo da comédia aristofânica que conhecemos não parte de um mito tradicional, apesar de poder dialogar com a tradição em meio à ação da peça, fazendo referências a ela. Como diz Antífanes, no fragmento de sua peça intitulada Poieses, citando: para nós, poetas cômicos, não é assim, mas ao contrário, tudo é preciso inventar, nomes novos, e em seguida a ação pregressa, a situação presente, o desfecho, a introdução. Fragmento 189, versos 17 a 21, na tradução da Adriane Duarte. Trata-se, em sua maioria, de personagens e ações desconhecidas do público, ainda que algumas vezes tenham como referência algum componente histórico, como Sócrates em Nuvens, Eurípides em Trismocoreantes e Hans, mas cuja caracterização pode ser identificada por todos por ser de cunho universal, como fica claro na Poética 1451b, 12 a 13, quando o texto trata da comédia, visto que as personagens que atuam, em sua maioria, são criadas de forma arbitrária e não particular. Logo, o que são essas personagens e que ação elas executam nas peças? Para Michael Sick, na sua obra de 2000, publicada em 2000, intitulada Aristophanes and the Definition of Comedy, na página 221, ele diz que as personagens aristofânicas são recreativas, em um duplo sentido. De modo mais específico, elas conseguem se recriar na ação da peça,
e, de forma mais geral, elas atuam em uma realidade alternativa ou uma alternativa à realidade, tal como é percebida ordinariamente, como uma recriação dessa realidade. Elas são forjadas no jogo cênico e dramático efervescente da comédia. São personagens que podem se recriar para atender a uma necessidade imposta pela realidade em que vivem, por serem por ela fortemente atingidas. Se fizermos uma revisão das peças que chegaram até nós, encontramos o seguinte. Em Acarnenses, uma peça de 425, a personagem de Ceópolis, que é um lavrador que veio do campo à cidade para propor à Assembleia o fim da guerra, ele tem a sua proposta rejeitada por essa Assembleia e acaba por realizar um acordo de paz individual, levando de volta para casa a tranquilidade, né, e a paz. Cavaleiros, de 424, tem 2 escravizados não nomeados na peça que se revoltam com a forma como um recém-comprado servidor pafagônio trata a eles e a seu dono, Demos, o povo. Um tal salsicheiro chega e, pelo seu caráter péssimo, semelhante ao do impostor, consegue retirar o agitador de cena, trazendo de volta a tranquilidade à casa. Nuvens, de 423, na verdade, né, nós temos 2 versões de Nuvens, a última que nos chegou, ela não foi encenada, é uma versão de 418, na verdade, que nós temos em mãos. No desejo de não pagar suas dívidas, Strepsíades vai para a escola de Sócrates. Não conseguindo aprender retórica, envia seu filho. A paz de Strepsíades dura muito pouco, ele consegue se desvencilhar dos credores, mas paga o alto preço por essa ação, decidindo, então, voltar à educação tradicional, caracterizada pela sofrosine, a moderação, a temperância, como diz o discurso justo na peça, no verso 962. Vespas, de 422, tem Filocleon, que é um viciado em julgamentos, que é conduzido astutamente pelo filho dele, Cleon, a se livrar desse hábito, ou pelo menos a restringir sua prática na esfera doméstica, não mais pública. O filho queria que o pai se tornasse um homem sofisticado com bons hábitos. Em Paz, de 421, com a destruição dos campos por causa da guerra, Trigeu decide ir ao Olimpo questionar Zeus sobre o que acontece com os gregos. Lá chegando, descobre que a deusa Paz foi aprisionada por Pólemos, personificação da guerra, e a liberta, trazendo a paz. Aves apresenta 2 cidadãos atenienses, né, uma peça encenada em 414, que estão insatisfeitos com os rumos que a cidade toma e abandonam Atenas, tornando-se aves e fundando uma nova cidade no ar. Entra em atrito com os deuses, que logo querem restabelecer a paz, fazendo uma trégua em que ambos os lados podem viver com tranquilidade. Lisístrate é uma das peças mais famosas, de 411, a protagonista propõe a tomada do tesouro e uma greve de sexo para o retorno da paz à cidade, voltando tudo à ordem quando os homens desistem da guerra. Trismoforiantes, que é uma peça que foi encenada no mesmo ano, também de temática feminina, mostra as mulheres querendo matar, né, e se vingar de Eurípides, porque ele caracteriza muito mal as mulheres nas suas peças, na opinião delas, né? Então, elas tramam a morte de Eurípides e a dupla Eurípides parentes tem que atender às condições dessas mulheres para se livrar de suas ameaças e viver em paz, em tranquilidade. Hans, que é a última peça nesse formato da comédia mais antiga, de 404, mostra o retorno de um bom poeta trágico a Atenas, né, trazido aí pelo deus Dioniso, que faz uma catábase onde ele pode encontrar ali e realizar uma disputa entre os melhores poetas que ele considera, né, como excelentes. Mulheres na Assembleia e Pluto são as 2 últimas peças que restaram até nós, não são peças do 4º século a.C., lidam com a questão da economia decadente, da pobreza, e por isso a primeira Assembleia de Mulheres coloca em jogo uma nova forma de governo, que tudo é possível, e que tudo é distribuído, trazendo felicidade, visto que essa distribuição ela é feita de forma igualitária, e a palavra felicidade, aí usada na peça, é a palavra eudaimonia, né? Como diz a Praxágora no verso 240. E com isso, né, com as mulheres no poder, elas vão poder cuidar dos soldados, como alega a personagem, por serem mães,
e, por essa mesma razão, não deixarão faltar comida na mesa. Então, isso é a felicidade para essas mulheres nessa peça. Na segunda peça, Pluto, inicialmente, Crêmilo se preocupa com a educação que deve dar a seu filho ao encontrar o Deus da riqueza. Ao encontrar o Deus da riqueza, ele muda seu foco para uma melhor distribuição dos bens para quem é justo e honesto, trazendo assim eudaimonia, mais uma vez, né, uma palavra usada no verso 802, ao povo trabalhador, e eutirria, que é uma palavra usada no verso 825, que eu traduzo como prosperidade, e que consiste, para as personagens, em ter escolé, tempo livre, como diz um dos companheiros no verso 281, e mantimentos em casa. Bem, com isso, com esse panorama, né, e eu faço isso porque, infelizmente, a comédia ela é muito pouco estudada, então a gente tem uma noção geral de que o tema da tranquilidade que a gente acompanha nessas peças, ela pode ser encontrada em cada uma delas, né, visto que o objetivo dos protagonistas, ou do que nós chamamos de heróis cômicos, é justamente um retorno a uma paz, a uma calmaria, a um bem-estar. Então, esse tema da tranquilidade que a gente está acompanhando no evento acadêmico pode ser vinculado a um estado de espírito que independe das circunstâncias. Por exemplo, a noção de ataraxia, da imperturbabilidade, é algo totalmente incompatível com o que se nos mostra nas peças de Aristófanes. Em seus prólogos, vemos as personagens centrais indignadas com certa situação e atuando para mudar a circunstância em que se encontram por meio da ação. Elas não se contentam com o que vivem e a sua inquietude, inconformidade que as leva a seguir. Das peças que chegaram até nós, boa parte das personagens principais é constituída por indivíduos comuns que demonstram uma indignação contra um determinado estado de coisas. De acordo com Adriane Duarte, no seu artigo de 2003, em sua análise, né, sobre a catarse cômica, é a indignação que move o herói cômico. Aristóteles, na Retórica, né, no trecho 1386b, no capítulo 9, livro 2, descreve a indignação, nemesan, como oposta à compaixão, eleos, pois esta se refere ao sentimento de pesar pelos infortúnios imerecidos, enquanto aquela, nemesan, faz uso do mesmo procedimento, só que com relação aos sucessos imerecidos. Ambos os sentimentos, pater, julga o autor, são oriundos de um caráter bom que busca a justiça, né? Caráter bom aí é a tradução para Krestos. Então, a regalia de um bando de embaixadores e políticos causa indignação de Seópolis na peça Carnenses. O favorecimento que o falso e puxa-saco do Paflagônio, escravizado e recém-comprado, recebe do seu dono, causa indignação nos antigos servidores da casa em Cavaleiros. Trigeu não se conforma com a fome pela qual o povo está passando, enquanto os vendedores de armas bélicas estão tendo lucro em paz. A morte de jovens na guerra causa indignação nas mulheres em Lisístrata. Pisetero está indignado com a mania de tribunal dos atenienses e de como as pessoas querem lutar com isso em Aves. Dioniso não aceita o fato de que a poesia trágica esteja nas mãos de maus poetas na visão dele, em Hans. Crêmilo não se conforma com a constatação de que somente os injustos e desonestos prosperam na cidade. O caráter, o ethos, que compõe as personagens aristofônicas, pode ser bom, pode ser crestós, no que se refere ao serviço que prestam aos seus e à comunidade em que vivem. De acordo com Thiessy, nessa obra de 1998, não todos, mas boa parte desses heróis e heroínas é altruísta por se preocuparem não só consigo mesmos, mas com o bem-estar da comunidade inteira. A questão não é a causa da indignação, nem o objeto desse sentimento, mas o seu modo de execução e o objetivo que essas personagens querem atingir, que são Irene, paz, no caso de Seópolis, Trigeu e Lisístrata, Sofrosine em nuvens, quando o herói deseja voltar, a antiga educação marcada pela temperança, pela moderação, o que é apontado no verso 961. Em Aves, justamente em Aves, Evelpides deseja alcançar um lugar apragmona,
né? A pragma é um termo usado no verso 44, que é traduzido como tranquilo, um lugar tranquilo, na tradução de Adriane Duarte, que ela publicou em 2000. Essa palavra também pode significar, de acordo com Liddell Scott, uma vida sem tribunais, sem negociatas, sem problemas, né? Então, é uma caracterização da tranquilidade nessa peça. Em Vespas, o coro também indica um modo de vida tranquilo, afastada das questões jurídicas, políticas ou comerciais, algo que é alcançado pelas personagens centrais, ainda que essa noção de tranquilidade seja maculada pela intensidade de vida de uma delas, pelos excessos. Segundo Nicoleta Canavu, no seu artigo de 2016, Vespas é marcada, na verdade, por uma total ausência de sofrosine, ainda que esteja incluída no objetivo perseguido pelo filho em relação ao seu pai. É possível que a tranquilidade possa ser alcançada por meios nem sempre considerados modelares. Nos discursos filosóficos, em geral, a busca da tranquilidade é executada pelo homem racional através do exercício de suas virtudes, pela moderação, pelo desapego, pela paciência. No entanto, na comédia aristofânica, o caráter prático de seus enredos faz com que, na urgência, o herói use muitas vezes de meios escusos para atingir essa tranquilidade, essa paz que ele tanto almeja. Eirene, sofrosine, a pragmona, são palavras usadas nos textos cômicos para caracterizar o que quer alcançar o herói. Não significa, no entanto, que as personagens cômicas sejam pacíficas, moderadas ou distanciadas das atividades públicas, por exemplo. Elas se envolvem em assembleias, participam de tomadas de poder, exercem exageradamente sua liberdade em termos sexuais, luxuriantes, cedem aos apetites de forma intensa, sem moderação, e compram uma boa briga para defender o que acham direito. Tristeu em paz, de um jeito matreiro, consegue colocar o deus Hermes do seu lado para resgatar a deusa Irene, e com isso fazer cessar a guerra entre os gregos. Visita das suas companheiras provocam com sensualidade seus homens e depois negam os prazeres da cama para fazê-los desistir da guerra. Dionísio em Rãs disfarça-se de Héracles para tentar enganar e chegar mais facilmente ao Hades e conseguir trazer de volta para a cidade um poeta bom. Praxágora, em Mulheres na Assembleia, convoca suas amigas para ocupar a eclesia por meio de um ardil. Elas devem estar vestidas como homens, a fim de que possam votar na reunião e entregar o poder nas mãos das mulheres, salvando assim a cidade da ruína. Essas personagens podem não ser modelo de comportamento para o espectador, mas são imbuídas de um senso de coletividade que indica, por suas tomadas de decisão, o que a cidade deveria fazer. Conforme consideram em estudo anterior, um artigo que eu publiquei em 2020, A Queda do Herói Cômico, contudo, nem sempre o protagonista da comédia exerce necessariamente o papel do salvador. Podemos ser, na verdade, quem precisa ser salvo, tal como Strepsíades em Nuvens, que acaba apanhando do filho, Filocleo em Vespas, que é aprisionado em casa por causa do seu vício por julgamentos pelo seu filho, e o parente em Tesmoforiantes, que tenta livrar seu comparsa Eurípides de ser morto pelas mulheres e termina precisando de ajuda para ser salvo no final da peça. É interessante notar que esses três protagonistas cômicos, parentes, Strepsíades e Filocleo, não dão uma lição em um oponente, mas encarnam a própria lição. No que diz respeito ao parente, a sua relação orgânica com Eurípides, acusado de difamar as mulheres em suas peças, faz com que ele seja considerado também um portador da autotransformação necessária para salvar sua própria pele. A mudança de atitude dessas personagens se compara a uma peripécia ou reviravolta nos moldes do que Aristóteles, na Poética, no trecho 1452 a 20, definiu acerca dos elementos dramáticos que compõem um enredo complexo. Citando na tradução do Paulo Pinheiro, reviravolta, como dissemos, é a modificação que determina a inversão das ações, e esta deve se dar retomando nossa fórmula, segundo verossímil ou necessário. Fim de citação. Claramente, os protagonistas de Vespas, Nuvens e Tesmoforiantes só começam uma nova vida devido à atitude que passam a ter depois de uma situação embaraçosa e até perigosa, e não por causa de uma mudança realizada em seu entorno. Um exemplo retirado de Tesmoforiantes, nos versos 939 e 942, mostra bem disso. E aí eu cito em tradução livre:
Na frente da plataforma, ordena ao arqueiro que tire minha roupa e que eu fique nu, para que eu, um homem velho, com essa roupa de mulher e de cinta, não seja motivo de riso para esses desgraçados que sustentam. O Pritani, com quem Strepsíades dialoga, responde nos versos seguintes que, citando, portando essas vestes, pareceu ao conselho que você deve ficar preso, para que fique claro aos passantes que você é um malfeitor. Fim de citação. A palavra traduzida por malfeitor é panurgos, né? Esse termo para malfeitor, que significa literalmente aquele que é capaz de fazer de tudo, de fazer qualquer coisa, é usado em seu sentido negativo, como nos alerta Liddell Scott. A vergonha por ser a personagem motivo de riso, como bem nos fala Aristóteles em sua definição da comédia, é marcado pelo caráter híbrido da sua vestimenta que compõe seu travestimento, tornando-o ridículo, por não ser belo, por ser feio, portanto, nada que o leve à destruição, mas ao riso, e o riso aqui é claramente didático. Strepsíades em nuvens cai na própria cilada que era o seu plano. Trata-se de uma personagem que acredita poder enganar por meio do discurso e acaba recebendo as consequências desse tipo de pensamento. E, por fim, vai ter que mudar seus conceitos. A personagem aprende, graças ao comportamento do seu filho, que seu objetivo pode parecer bom no começo, mas, ao final, acaba tendo um gosto amargo, posto que qualquer ação, boa ou não, pode ser corroborada com um discurso falacioso. O protagonista apanha do próprio filho, que justifica a ação, lembrando que em sua infância, quando seu pai batia nele, era-lhe dito que isso acontecia para o seu bem, e que agora, que o pai envelheceu, estava recebendo a justa retribuição, pois como filho, ele o quer muito bem, né? Diz ele nos versos 1411 e 1419. Strepsíades, por isso, decide acabar com a escola socrática, fonte de suas próprias mazelas. A cena em que o pai apanha do filho, obviamente, é feita para ridicularizar a personagem e sua defesa do ensino da retórica. Deve ser observado que a violência física é empregada na comédia, muitas vezes, com o objetivo único de fazer rir, como um slapstick, como uma comédia pastelão. Quando, né, essa personagem, então, atua como um bufão, busca-se com isso obter o riso de grande parte de sua plateia. No caso de Strepsíades, todavia, a mensagem dessa cena bufônica é um pouco mais séria do que uma simples quebra na monotonia narrativa, pois ela carrega uma lição a ser aprendida pelo herói e pelo público. Filocleo, em Vespas, que deseja sair de casa para participar dos julgamentos nos tribunais, acaba não conseguindo seu intento, ficando em casa sem se livrar da sua prisão, a não ser quando decide mudar seu estilo de vida, que ocorre quando ele, envergonhado, compreende que participava de julgamentos sem critérios justos. Ele se sente ridicularizado quando é colocado como juiz de uma causa doméstica e vota, por engano, pela absolvição do cão acusado de roubar o queijo na cozinha. A gente vê essa cena nos versos 900 e 1001 de Vespas. Nos tribunais, ele sempre condenava quem era acusado, sem ver as provas. Na cena do julgamento doméstico, o filho aponta no pai a falta de isenção ao condenar o réu, aceitando a acusação apresentada contra ele, sem nem ter o trabalho de ouvir a sua defesa. No final do episódio, quando o pai reconhece que foi manipulado a colocar seu voto na urna da absolvição, ele se martiriza no que é consolado pelo filho, né, em tradução livre, citando versos 1003 e 1008. Não fique com raiva que eu, pai, vou tomar conta de você direitinho. Vou te levar comigo para todo lado, para os banquetes, para os simpósios, para os espetáculos, para que de hoje em diante você tenha uma vida tranquila. E não vai ficar abalado se hipérbolo tentar te enganar. Mas vamos embora. Os heróis das demais peças aristofânicas têm a realidade transformada graças à execução de um plano fabuloso. Lisístrata quer que a guerra acabe, para isso propõe uma greve de sexo, alcançando seu intento. Dionísio quer trazer um bom poeta de volta à cidade, embora tenha em mente Eurípides, acaba trazendo Ésquilo. Pisetero deseja uma cidade onde morar com tranquilidade e tem seu desejo realizado, só para citar alguns exemplos. Nesses três casos, a vida desses heróis muda com a transformação do ambiente em que vivem. É diferente com o que acontece com o parente Eurípides, Strepsíades e Filocleo. Eles tiveram de mudar a si mesmos para ter uma vida tranquila. Esse último tipo de mudança é diferente da transformação geralmente realizada pelo herói cômico com a execução do seu plano.
né? No caso de nuvens e vespas, o desenlace é positivo, no caso de vespas, que termina com muita comida e bebedeira. Já Tesmoforiantes termina com um alívio para parente Eurípides, mas sim celebração. E nuvens apresenta uma segunda versão, que foi a que chegou até nós, em que o herói elimina a fonte dos seus males, colocando fogo no edifício do pensatório. Não sabemos o que se passou na peça, que foi revisada em aproximadamente 418 e 417. De qualquer modo, com relação às Strepsíades, não interessa o que acontece na primeira versão de Nuvens. Como diz Whitman, famoso pela sua obra Aristophanes and the Comic Hero, de 1964, na página 23, para ele é importante ver, no texto que chegou até nós, a ação do protagonista em mostrar o seu arrependimento, né, lá no verso 1115, e regeneração, que, de acordo com Whitman, na mesma página, devido à sua malandragem, o que eu traduzo como a tradução que eu dou para ponera pragmata, no verso 1455. O final não é importante. Se com relação à composição da tragédia mais bela, como diz Aristóteles, na Poética, 1452b, é necessário que o herói seja alguém intermediário, metaxi, e que passe da fortuna para o infortúnio, no que diz respeito à comédia, deduzimos qual a melhor caracterização de seus personagens com relação à metabolé, à mudança, tomando como ponto de partida que o filósofo indica como não recomendado a composição de uma boa tragédia. Para ele, homens excelentes e pieques, passando da prosperidade para a diversidade, não provoca compaixão nem pavor, mas repugnância. Por outro lado, colocar em cena homens maus, mórceros, que passam da desventura à prosperidade, é um recurso ainda menos trágico. Ver que os muito perversos, em grego esfodra poneroi, passam da felicidade para a infelicidade, segundo Aristóteles, né, na Poética, no trecho 1453a 1 a 8, pode até agradar os espectadores, mas não causa pavor nem compaixão. Na tradução da Ana Maria Valente, esse trecho diz o seguinte: nem tão poucos muito perversos a resvalar da fortuna para a desgraça. Uma tal composição poderia despertar simpatia, mas não a compaixão nem o temor. Fim de citação. Interessante notar que Strepsíades, Filocleo e parente Eurípides, inicialmente se apresentam como ponerói e acabam por cair nas suas próprias redes no desenvolvimento da ação dramática. Sua queda atrai a simpatia do público pela moralidade do teatro, pois é justo que aquele que tenta, por caminhos tortos, ter vantagens, sofra as consequências dos seus atos. Esses ponerói decadentes e excessivos, né, os fodra, ao que parece, são convenientes a uma composição de comédia, pois não se espera que ela gere compaixão ou pavor, mas indignação, que tem papel didático de orientar o público com relação ao que é considerado justo e ainda fazê-lo rir. Se pensarmos que a comédia aristofânica mostra ao público uma situação que leva à indignação, entendemos que é esse o elemento emocional que une, desde o começo, espectador e personagem cômica. Quem quer ver seus filhos passando fome como em paz? Quem não fica conturbado ao ver que alguém querido está sendo visivelmente enganado como em Cavaleiros? Quem não se revolta a constatar que os desonestos estão se dando bem, quando os honestos passam por privações como em Pluto? A comédia tem esse poder de cativar o público do começo da peça até o fim. Para Duarte, né, no seu artigo sobre a catarse, de 2003, na página 17, ela diz o seguinte, abre a citação: aquele bem feito que acompanha a gargalhada diante de um pafagônio, condenado a vender salsichas nos portões da cidade, em Cavaleiros, ou do pensatório em chamas nas nuvens, nasce, antes de mais nada, do sentimento de indignação. E é justamente esse riso zombeteiro diante de um adversário, batido à forma mais frequente de riso, nas comédias aristofânicas. A poneria, para Whitman, indica o traço proteico, multiforme e a tenacidade do herói em seus propósitos, com habilidades astuciosas para superar os desafios da vida. Uma personagem que bem representa essa poneria é Odisseu,
que inventou ninguém, ou úteis, para o Ciclope, no canto 9, no verso 369 da Odisseia. A diferença, obviamente, é que essa personagem épica não teve essa característica desenvolvida para a comédia, não que saibamos, né? Ainda que, posteriormente, Ciclope seja tema de um gênero híbrido, o drama satírico, entrecortado pelos dois outros gêneros, a comédia e a tragédia. Ainda de acordo com Whitman, a poneria é mais do que a engenhosidade em ganhar. Ela representa espírito de ganho, cujo primeiro princípio é que mais abençoado é receber do que dar. A poneria, portanto, é uma marca das personagens cômicas aqui analisadas, mas deve ser exercida sem excesso. Para Siegel, né, no seu capítulo publicado em 2001, Filocleo se insere na grande tradição de protagonistas aristofânicos, cujo foco especial está na autogratificação. Ele não tem um propósito superior como o herói de Acarnenses ou de Paz. Na reflexão de Siegel, em The Death of Comedy, Strepsíades também não tem nenhum grande empreendimento heróico. Ele não é altruísta, em outras palavras. Na tradição quiponeróis, na poética, no trecho 1453A, 1.8, que é traduzida como mal ou perverso, não cabe quando utilizada no contexto da comédia grega antiga. Para Whitman, né, na sua obra de 1974, página 29, Aristófanes foi capaz de reverter a utilização ordinária dessa palavra, usualmente empregada para condenar toda sorte de delinquência. É importante notar que o uso do termo poneróis em Aristófanes está com uma conotação um pouco mais leve do que em outros contextos. Em Cavaleiros, quando os escravos do povo encontram o salsicheiro e lhe revelam o destino de acordo com o oráculo, um deles diz, nos versos 178 a 181, em tradução livre: mas me conta aí como é que eu, sendo salsicheiro, vou me tornar esse homem? Aí o primeiro escravizado responde: e por isso mesmo que você vai ser uma pessoa importante, pois é malandro da rua e um cara de pau. A tradução de malandro que eu fiz é para a palavra poneróis, né? Traduz nas peças a palavra poneróis como malandro na gíria carioca, com sentido de esperto, matreiro, que tem lábia. É uma personagem que pode usar expedientes nada ortodoxos para conseguir o que quer. A poderia do salsicheiro é, na verdade, uma qualidade que o levará à vitória contra Pafagônio. O ser astuto, matreiro, malandro, fará com que ele tire o povo das garras de Pafagônio, com quem o salsicheiro lutará em pé de igualdade, pois ele também é um poneróis, né? Nos versos 335 e 338, no diálogo com o escravizado 2, a gente tem: então, escute, que tipo de cidadão é este aqui? Ah, mas você não vai me deixar falar? Claro que não, eu também sou malandro. Em grego, poneróis. Se ele não aceitar isso, diz que ele vem do meio da malandragem, né? Então, ambos são ponerói. Todo herói aristofânico, na verdade, é constituído dessa poneria que podemos chamar de esperteza, astúcia ou malandragem, com a qual o protagonista busca o que quer e, geralmente, como já constatamos, a busca por uma vida tranquila é o que ele tem em mente. Essa busca da tranquilidade se caracteriza por um senso de justiça por parte do protagonista, mas nem sempre. Às vezes é seu opositor que tem razão em demandar do próprio herói um comportamento moderado. Em Tesmoforiantes, são as mulheres que demandam de Eurípides sua própria mudança quanto à configuração das personagens femininas em suas peças, visto que ele já as trata de modo bastante injusto e, nas palavras de hoje, sexista. Sei que se trata de um anacronismo da minha parte, claro. Em Vespas, o filho demanda do pai um procedimento justo. Em Nuvens, as próprias nuvens aguardam despertar de Strepsíades para o erro que ele está cometendo em não pagar suas dívidas. De qualquer modo, para compreendermos esse ramartema do herói cômico, devemos pensar que ela se vincula ao vício, caquia, e à vergonha, ascon, segundo a descrição aristotélica. Observamos que na comédia aristofânica, a falha de tais heróis é oriunda de um vício ou mau comportamento, como é o caso de Strepsíades, Filocleo e parentes, sendo necessário que haja uma mudança, uma transformação em sua conduta moral. Essa, podemos dizer, é a hamartia ou hamartema típico da comédia que leva a uma situação ridícula, engraçada, vexatória, mas não a destruição ou morte como na tragédia. O encaminhamento do desenlace das três peças é reconciliatório.
Strepsíades se reconcilia com as crenças que tinha antes de conhecer o ensino socrático e ataca catarticamente, como conclui MacLeish, no seu livro publicado em 1980, na página 76, a escola com fogo. Filocleo se une a seu filho e festeja com vinho e banquete a sua nova vida. E parente Eurípides faz as pazes com as mulheres para a sua salvação. Halliwell relaciona a metábasis, a mudança, como apontado no capítulo 9 da Poética, com as emoções da tragédia e a transformação crucial do destino do herói. Ele diz que, abrindo citação, a noção de uma grande oscilação ou mudança de sorte, especialmente o colapso da grandeza para o desastre, é um tema importante do mito heróico grego e uma preocupação inveterada da moralização grega. Fim de citação, a obra de Halliwell de 1998, página 171. No caso da comédia grega, a sua ação moralizante visa, nessas três peças, Nuvens, Vésperas e Tesmoporiantes, mostrar as consequências de um erro e a mudança de atitude por parte do herói, caracterizando, portanto, uma peripécia na ação. A personagem passa a ter uma condição de vida que vai de encontro com o modo como ele pensava e se comportava antes de reconhecer a necessidade de uma transformação. É com esse propósito moral que Aristófanes coloca em cena personagens que não só conseguem mudar a realidade circundante, mas também aquelas que modificam a si mesmas, alcançando assim a sua tranquilidade no final. Celebrada com prazer, com hedonia, como muitas vezes, a palavra que aparece no final das peças, em meio à comida, a sexo, à dança. Obrigada. Agradecemos a professora Grace pelo excelente painel. Realmente eu nunca tinha visto um painel assim tão completo sobre, é raro, a gente vê assim uma abordagem tão completa sobre esse comediógrafo que ainda está por ser conhecido, ainda tem muito que se conhecer. A própria cultura grega, de modo geral, é muito profunda ainda, muita coisa há de ser dita a esse respeito, Então, agradecemos a professora Grace, possivelmente vai ter perguntas, porque a abordagem suscita muitas perguntas, talvez da parte daqui da nossa plateia, dos nossos colegas. Vamos, então, eu acho que dar seguimento às apresentações, e aí depois fica aí para seguir a apresentação do colega, nós vamos fazer as perguntas, abrir espaço, aliás, para as perguntas. Eu mesmo teria muitas para fazer, tanto a professora quanto aí o professor a ser apresentado agora. Então, antes dele iniciar sua apresentação, vou apresentar o professor Dr. Márcio Tamos, Ele é professor de Língua e Literatura Latinas do Departamento de Linguística, Literatura e Letras Clássicas da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, de Araraquara. Ele é credenciado no programa de pós-graduação em estudos literários da mesma instituição. A tradução de poesia e a análise semiológica de textos clássicos, bem como o estudo das relações entre a palavra e a imagem, formam a base constante dos seus interesses como docente e pesquisador. A partir de um princípio empírico de proporcionalidade métrica desenvolvido em seus estudos, mantém um projeto de tradução decassilábica da obra épica de Virgílio. Além de vários artigos em revistas acadêmicas e magazines, publicou, entre outros livros, O Umbigo do Rei, As Armas e o Varão, a leitura e tradução do canto primeiro da Eneida, de Virgílio, pela editora Edusp, e, mais recentemente, o livreto ilustrado A Fábula da Estrela, além de uma segunda edição do caderno de poemas O Homem Horizontal. Então, uma honra estar aqui, na sua presença, professor. Ainda vamos aprender a respeito do autor que você aborda aqui, que é Horácio, que é um autor que é bastante caro a mim, gosto muito dele, leio bastante sobre ele, e hoje temos aí o prazer de ouvir a sua digressão a esse respeito, tendo como enfoque, então, uma moderação e o contentamento, lições de tranquilidade nas ódios de Horácio. Professor, seja bem-vindo mais uma vez a essa reunião, a esse simpósio. A palavra é sua.
Muito obrigado, professor Odi, pelas palavras gentis, né? É um prazer estar aqui. Eu queria, antes de tudo, cumprimentar a professora Maria Aparecida, a professora Juliana, pela organização e agradecer pelo convite. É um evento muito, acho que muito importante, e porque a gente tem uma oportunidade de reunir tantas pessoas de instituições diversas e de áreas diversas, né? Que é uma coisa que eu acho que a gente precisa de fato preservar e manter, né, sempre que possível. Eu estou falando isso porque eu percebi ontem, né, que com aquele incidente, eu senti, sobretudo a Juliana, um pouco constrangida, talvez, né? Claro, foi lamentável, mas não há motivo nenhum para isso, né? A gente percebe nitidamente o esforço de vocês e a dedicação, o carinho com que vocês se dedicam, né, para que tudo corra da melhor maneira possível, com toda a gentileza e todo o cuidado, né? Então, eu acho que isso foi, na verdade, veio a calhar, né? Porque a gente está falando justamente, estava falando ali de Epicuro e tudo mais, da ataraxia, estamos sendo testados, de vez em quando isso acontece. Mas parabéns pelo evento, é maravilhoso, e eu fiquei muito feliz de poder participar, né, ter sido convidado, e preparei uma fala muito simples. Na verdade, eu vou pondo já aqui o slide para não me perder, mas eu preparei uma fala bastante simples e tranquila, eu espero, para poder falar um pouquinho do Horácio, que de fato acho que não podia faltar nesse evento. Acho que o Horácio tem um lugar assim muito guardado, né, nessa ideia da tranquilidade e da filosofia. Professor Odi, muito obrigado. Eu vou então continuando. Seria isso? Bom, desculpe, mas a Grace, né? Eu preciso também. Eu não tinha ainda cumprimentado a Grace direito. Estamos aqui dividindo a fala. Obrigado, Grace. E agradecer, então, mais uma vez a todos, aos que estão, né, todo mundo que está participando, está assistindo. Eu vi que a Daniele, uma aluna nossa aqui da pós, entrou, está desde ontem aí participando, eu fiquei contente de ver também. O Beethoven, eu vi que está por aí, um abração para o Beethoven. Não sei se eu deixei de ver alguém. Mas eu vou começar então, posso começar, Aldir? Fique à vontade, estão com a palavra. Só queria confirmar que o som, acho que tá bem, né? Tá normal. Eu sempre fico um pouco preocupado com o meu áudio, porque os meus fones, ultimamente, só me dão problema. Tá bem o som? Daqui da nossa parte está tranquilo. Eu, pelo menos, estou lhe ouvindo corretamente. Não, então ótimo. Perfeito, só para ter essa segurança. Para mim aqui está tudo muito bem. Então vou começando. O título, então, ficou sendo esse, né? Moderação e contentamento, lições de tranquilidade nas odes de Horácio. Quando eu recebi o convite, eu fiquei feliz porque eu estava justamente num período traduzindo um pouco o Horácio e revendo algumas traduções mais antigas que eu já fiz do Horácio. E falei, puxa, mas aí veio a calhar, né? É disso mesmo que eu quero falar. E então já mandei essa ideia, achei que dava para fazer bem, mas, para variar, as minhas falas nessas situações são uma oportunidade para ler um pouco de poesia, e de poesia antiga, né? E apresentar um pouco das traduções que eu tenho feito, que é isso com que eu me ocupo bastante, né? E então vou fazer isso. Vou apresentar alguns poemas das odes, algumas das odes. Eu selecionei
uma de cada um dos livros, né, dos 4 livros das odes, peguei uma de cada e deixei para o final aquela que não pode faltar, né, que todo mundo já conhece. Mas ela é central, que é a ode 1:11. Sobre o Horácio, haveria muita coisa para dizer. A vida do Horácio, a gente conhece bastante coisa, porque ele fala, de fato, né, principalmente nas epístolas, ele fala muita coisa da sua vida. Eu vou pular um pouco, né, comentários assim, porque acho que o tempo também eu posso acabar me perdendo um pouco, mas todo mundo sabe que Horácio é um dos maiores poetas da Roma Antiga. Um dado que eu acho que é relevante é que ele era amigo de Virgílio, um amigo íntimo, né? E tinha uma grande proximidade com Virgílio. Foi, na verdade, fez parte do círculo de mecenas, né? Na época de Augusto. E Virgílio é quem o apresentou, Virgílio Varo, né? A esse círculo de mecenas, e se tornou também grande amigo do mecenas, que passou a ser o seu patrono, digamos assim, né? O seu protetor, né? O seu mecenas, de fato. Então, haveria muita coisa, mas eu vou pular um pouco esses dados sobre a vida, isso é mais recuperável, né? E vamos entrar nessa ideia das obras, né? Ele escreveu uma grande variedade de obras, que são odes, além das odes, sátiras, epodos, que são poemas também assemelhados às odes, mas com metro diferenciado, né, um metro mais fixo. E as epístolas também, que são muito famosas, a mais famosa certamente a Epístola aos Pisões, né, que é a sua arte poética, né? E nessas obras a gente percebe uma profunda introspecção sobre a condição humana e os caminhos para a felicidade e a tranquilidade interior. Eu vou tratar aqui apenas de algumas odes, né? Sobre as odes, né, há uma grande variedade de metros, de modos poéticos que Horácio transpõe, né, da tradição grega para a tradição latina, e isso é um grande feito do qual ele se orgulha no poema 330, né, que fecharia o primeiro conjunto das odes, dos 3 primeiros livros das odes. Ele se orgulha disso com toda a razão. E as odes sempre foram tidas como peças de uma grande elegância e perfeição formal. Disso nunca ninguém teve dúvida. Seria um lirismo da maturidade, as suas odes, né? E elas permanecem, de fato, como uma fonte inesgotável de inspiração e reflexão literária e filosófica. Eu estava lembrando aqui, o Miguel de Unamuno, o famoso, grande Unamuno, né? Ele diz que o poeta e o filósofo são irmãos, se é que não são a mesma pessoa. Ele diz assim. E o Horácio, eu diria que seriam pelo menos irmãos gêmeos, né, o Horácio, porque a poesia e a filosofia em Horácio caminham juntas. Bem, as odes formam um conjunto de 103 poemas, divididos em 3 livros. Os 3 primeiros foram publicados em 23 AC, e 10 anos depois ele publica um 4º livro. Há um conjunto de temas, né, que são diversificados, na verdade. Eu vou ler uma pequena citação, que eu acho que vale a pena, porque dá uma boa ideia dessa diversificação de temas. O Horácio, então, ele parece apreciar, sobretudo, a variedade do lirismo menor, dito menor, que permite, pela mudança de tom, brincar com o amor, evocar os prazeres da vida, cantar a primavera, ou, elevando apenas um pouco a voz, meditar sobre a vida, a morte e a felicidade, e também, subindo ainda de tom,
celebrar os triunfos do tempo e a grandeza de Roma, o que lhe coloca a poesia na fronteira do lirismo maior. Aí ele já se aproximaria um pouco do tom de um Píndaro, né? Mas, em geral, a gente vê Horácio ali com os eólicos e Safo ao seu. Em suas odes, Horácio absorve e reinterpreta uma rica herança cultural, refletindo a influência de importantes tradições líricas, tanto da literatura grega quanto da latina. Ele passa, então, né, tem várias influências de poetas gregos, helenísticos, né, do período alexandrino, e também dos poetas romanos, como Catulo, o grupo, o círculo de Catulo, que a gente mal conhece, mas que é anterior e trouxe uma espécie de modernização, né? São os modernistas, né? Os poetainoi, né? Os neotéricos, que modernizaram a literatura em Roma, trazendo esse viés lírico com mais visibilidade ali, né? E também, certamente, ele conhecia as obras de Virgílio, de Tibulo e Propécio. Provavelmente ele estava familiarizado com esses autores que já eram contemporâneos seus, né? Embora possamos identificar certas influências e modelos em suas odes, a poesia de Horácio é distinta e original, caracterizada por uma voz poética singular. Falando um pouco da questão da filosofia, que é sobre isso que eu vou procurar falar um pouquinho mais, mas é claro, aqui do ponto de vista assim, meramente do professor de letras, né? E estou até um pouquinho preocupado aqui no meio de tantos especialistas em filosofia. Vou falar um pouco, mas num tom bastante tranquilo e simples, quase que didático, né? Para a gente pensar um pouquinho nas odes do Horácio, desse ponto de vista das influências filosóficas, né? Ele tem claramente isso nas suas obras, e nas odes costuma-se reconhecer principalmente a influência das doutrinas epicurista e estoica, ressaltando-se ainda conceitos aristotélicos, né, que permeiam toda a obra, os poemas, de um modo geral. A gente, na verdade, costuma sempre enfatizar o epicurismo do Horácio, né? Isso é bem básico. O que eu vou chamar a atenção aqui um pouco é para essa ideia de que, claro, o epicurismo, a gente reconhece que é dominante, isso parece que é um pouco consensual, o epicurismo nas odes do Horácio. Mas não é só isso, né? E de uma forma mais ou menos clara, a gente pode perceber uma influência da doutrina estoica e também aristotélica. Uma citação rápida também, eu acho que ajuda a pensar um pouco em alguns temas gerais, né, a lembrar um pouco alguns temas gerais que depois vão aparecer em alguns poemas que eu vou ler. Se diz assim: uma filosofia branda arranja conselhos prudentes, que é preciso colher o instante que passa, sem angústias quanto ao futuro, que é preciso amar a paz, a tranquilidade, o amor, que não se deve ceder à ilusão do poder e das riquezas, fontes de sofrimento, que, longe de todo o excesso, o meio termo vale ouro. Na realidade, quando as odes assumem um caráter edificante, Horácio preconiza, sobretudo, uma consciência de si mesmo que garanta, se não a sabedoria, pelo menos o saber viver. É isso que a gente vê, de um modo geral, nas odes do Horácio. A ideia de uma sabedoria de vida prática, não é? Um saber viver. Como, de um modo geral, eu diria assim, do epicurismo, o Horácio herda a ênfase na moderação dos prazeres e no cultivo de amizades genuínas, como alicerce para a serenidade.
A busca pelo contentamento e pela ausência de perturbações, a ataraxia, né, características do epicurismo, ressoa nas odes do poeta como uma aspiração central para uma vida feliz e tranquila. Dos estoicos, o poeta absorve a noção de aceitação serena diante das adversidades da vida. Ele nos lembra da importância de cultivar uma atitude de equanimidade e controle sobre nossas emoções, seguindo o fluxo da natureza e aceitando as circunstâncias como elas são. E da tradição aristotélica, o Horácio adota o conceito de meio termo dourado, né, como ele vai depois dizer, né, ou meio termo de ouro, do qual a virtude moral está no equilíbrio entre extremos opostos. Ele nos aconselha a buscar a moderação em todas as coisas, evitando tanto o excesso quanto a deficiência em nossas ações e emoções. Bem, vale notar que a fusão de perspectivas filosóficas é uma característica marcante da poesia horaciana, que muitas vezes transcende as categorizações rígidas e oferece uma visão multifacetada de conceitos e ideias sobre a busca pela tranquilidade e felicidade. Bom, na fala agora, a gente vai tratar um pouco do tema da tranquilidade em algumas odes, procurando ressaltar alguma reflexão filosófica e certas práticas que o poeta celebra como fonte de prazer para uma vida simples e satisfatória em busca de moderação e contentamento. Vou falar então um pouquinho sobre a ode 1.4, mas na verdade vou fazer uma breve apresentação, vou ler uma tradução e depois algum comentário pensando um pouco de forma bem simples sobre as influências filosóficas que a gente pode observar de uma forma mais marcante, né? Então a ode 1.4, que é do primeiro livro, então, né, uma ode também muito conhecida, a ode 1.4 celebra a chegada da primavera e a renovação da natureza, oferecendo um mosaico de imagens que evocam uma sensação de tranquilidade. A mudança das estações funciona como uma metáfora para a transitoriedade da vida. A experiência sensorial da ode, com sugestões de ventos suaves, flores desabrochando e com um pouquinho de imaginação, riachos descongelando, cria um ambiente de paz e serenidade. Horácio nos convida a penetrar nesse cenário onde é possível desfrutar do presente sem nos preocuparmos com o futuro incerto, sugerindo que a conexão com a natureza e a convivência com os amigos podem ser fonte de profundo contentamento. Vou ler a tradução. Essa já é uma tradução um pouco mais antiga, algumas que eu vou ler depois são bem recentes, mas elas estão mais ou menos conectadas. Desfaz-se o rude inverno com o retorno da grata primavera e de favônio, e os guindastes arrastam quilhas secas. Já não apraz ao gado estar no estábulo, e nem ao lavrador sentar-se ao fogo. Não mais alveja o campo a branca neve. Vem Vênus Citereia já puxando um cordão sob a lua sobranceira, e as graças lindas a dançar com as ninfas, no ritmo de seus pés a terra batem, enquanto as duras forjas dos ciclopes, vulcano ardente, vai inspecionar. É hora de adornar a fronte lisa com verdejante mirto ou com uma flor que a terra, agora livre, nos oferta. É hora de imolar em bosque ameno a fauna, a ovelhinha que ele exija, ou um cabrito, caso ele prefira. Com o mesmo passo adentra a morte pálida, mesquinhas choças e soberbas torres. Ditoso Céstio, a vida é muito breve,
Nela não cabem longas esperanças. De repente verás que já te premem a noite com seus manes fabulosos e a morada impalpável de Plutão. Assim que lá chegares, dize adeus a todos os prazeres deste mundo. No final aí eu sintetizei de uma forma um pouco livre, digamos assim. Bem, para pensar um pouco na influência epicurista, eu diria assim, a ode instiga a celebrar a volta da mais amena das estações, quando a vida é em tudo mais propícia, propondo um convescote no bosque, uma espécie de um piquenique, né? Como um simpósio ao ar livre. Quando ele diz, convém-se cingir agora a fronte nítida com verde mirto, ou com uma flor que a terra livre oferta. Convém também a sombra das florestas imolar a fauno, a cordeira ou o cabrito que ele queira. Aí se está sugerindo um banquete, uma espécie de um banquete que pode seguir-se a um simpósio, né? Ou seguir-se de um simpósio. Né? Horácio sugere que devemos apreciar a vida na companhia dos amigos, servindo-nos do vinho, da música e da dança, num espírito de moderação e contentamento em honra às divindades campestres. Essa ênfase na alegria do momento presente é central para a filosofia epicurista, que valoriza a amizade e os prazeres acessíveis como fonte de felicidade. Mas do ponto de vista aí da influência estoica, a gente também pode perceber que há elementos. Né? O poeta escreve, na Ode 1.4, sobre a inevitabilidade da morte e a necessidade de viver sem preocupações excessivas. Quando ele diz, pálida a morte, adentra a passo igual dos pobres os casebres, dos reis as torres. Os estoicos, como Cícero, defendiam a aceitação racional e tranquila das mudanças naturais da vida. A referência à morte imparcial, que atinge a todos igualmente, pode ser vista como uma reflexão sobre a necessidade de aceitar o que está além do nosso controle. Assim, a Ode 1.4 oferece uma visão poética de tranquilidade através da celebração da volta da primavera. A metáfora da renovação sazonal simboliza um renascimento, um retorno à vida e à vitalidade após a quietude do inverno. Influenciada pela filosofia epicurista, a Ode enfatiza a importância de viver o momento presente e aproveitar os prazeres simples da vida. Ao mesmo tempo, elementos estoicos surgem na aceitação serena das mudanças inevitáveis e na reflexão sobre a fatalidade da morte. Acho que está com um delay, um pequeno delay aqui. Eu separei também a Ode 2.10, começa lá dizendo Rectius, vives, viverás melhor, que é uma ode diferente também, e toca num tema interessante, porque vai lembrar aí Aristóteles. A Ode 2.10 é uma reflexão sobre a importância da moderação e do equilíbrio na vida humana. Horácio endereça esta ode a seu amigo Licínio e o exorta a evitar extremos e a buscar um caminho intermediário, em que a serenidade pode ser mantida através da aceitação e da sabedoria prática. Esse conselho é reforçado pela analogia com a natureza, onde os elementos mais estáveis e tranquilos são aqueles que não se elevam demais, nem se rebaixam excessivamente. Então, a ode endereçada a Licínio. É muito comum nas odes de Horácio, né, que ele se refira a um amigo, ele dá um nome, ele está falando com aquele amigo. Né? Ou uma amiga. Mais retidão, Licínio, encontrarás
buscando menos o alto mar e cauto, quando a procela Temis, se afastando da costa acidentada. Já começa assim, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Quem quer que preze um meio termo de ouro, atento a tudo, evita a mesquinhez de um teto carcomido, sóbrio, evita o invejado palácio. Muitas vezes o vento açoita um grande pinheiro, as altas torres sofrem quedas fragorosas e ferem os relâmpagos o pico das montanhas. Uma outra sorte teme na bonança, na diversidade espera o coração bem avisado. Invernos rudes traz Júpiter e ele mesmo os afasta. Se agora tudo é mal, não será sempre assim. Com a lira corda, a musa muda às vezes e nem sempre Apolo o arco distende. Nos momentos difíceis, valentia e força mostra. Sábio, assim também, encolherás a vela aberta ao vento, por demais favorável. Bem, a influência de Aristóteles é evidente nesta ode, particularmente através do conselho de Aurea Mediocritas, o equilíbrio de ouro, que é uma interpretação prática da doutrina aristotélica do meio termo. Na Ética Nicômaco, Aristóteles ensina que a virtude reside no equilíbrio entre dois extremos, e Horácio ecoa essa ideia quando aconselha Licínio a evitar tanto a pobreza quanto a riqueza excessiva, por exemplo, né? Quando ele diz: qualquer um que estime um equilíbrio de ouro, diligente em tudo, foge à sordidez de um teto em escombros, sóbrio, foge à inveja que um palácio atiça. Embora o conceito de moderação tenha uma forte base aristotélica, a ode também repercute princípios epicuristas. O poeta adverte que na busca pelo equilíbrio que conduz a uma vida de contentamento e paz, é preciso evitar os extremos que causam sofrimento e inquietação. A miúde, o vento fustiga um enorme pinheiro, desabam mais pesadamente as torres soberbas e ao cimo dos montes que os raios agridem. Aqui evocam-se imagens da natureza para ilustrar os perigos dos extremos, lembrando que aqueles que se elevam demais estão mais expostos a riscos e calamidades. Esse pensamento é alinhado com o conselho epicurista de buscar uma vida de simplicidade e moderação a fim de evitar a dor e a perturbação. Bem, Horácio aconselha ainda Licínio a manter a serenidade tanto na adversidade quanto na prosperidade. No perigo espera, teme na bonança, uma outra aventura, o então bem preparado coração. Invernos horrorosos traz Júpiter, o mesmo que os leva. Essa estrofe reverbera o princípio estoico de manter a tranquilidade independentemente das circunstâncias externas, aceitando com equanimidade tanto os bons quanto os maus momentos, evitando assim o sofrimento causado pela resistência às vicissitudes e ao destino. A Ode 2.10 oferece um guia filosófico para a tranquilidade através da moderação e do equilíbrio, influenciada pelas filosofias aristotélica, epicurista e estoica. A Ode combina o conceito de meio termo dourado com a busca pela ataraxia e a aceitação serena das incertezas da vida. Uma ode do livro 3, a ode 21, O Nata Mecum, é uma celebração do vinho e da amizade. Horácio dirige-se a uma ânfora de vinho que, como ele, nasceu no ano do consulado de Manlio. Quer dizer, essa ânfora era de 65 AC. Já era um vinho envelhecido e estava na hora de abrir numa ocasião especial em que ele recebe um grande amigo.
A ode destaca o papel do vinho como fonte de prazer e tranquilidade, bem como seu poder de promover a amizade e aliviar as preocupações. Ó, comigo nascida quando manlho era cônsul, quer queixas ou folia, quer discussões e amores loucos tragas, ou só um sono fácil, jarra pura, qualquer que seja o nome com que o mássico reservas, digna tu de um dia bom, desce assim que Corvino desejar, apresentem-se os vinhos mais suaves. Ainda que ele beba das socráticas lições, não há de austero desprezar-te. Catão, o velho, dizem, costumava aquecer a virtude em mero vinho. Docemente um tormento inspiras tu, empedernidos corações dos sábios, a angústia e misteriosas reflexões no lieu prazenteiro tu revelas. Devolves esperança à mente aflita, vigor e audácia ao pobre tu conferes. Ao provar-te, ele já não teme a ira dos reis, nem dos exércitos as armas. Libere Vênus, se feliz vier, e as graças, lentas no afrouxar dos laços, e as ardentes candeias te guiarão até que volte Febo e espante os astros. A intenção é que seja um banquete que dure a noite toda, né? Até o raiar do dia. O poeta exalta o vinho como um meio de alcançar a ataraxia e de favorecer os laços de amizade. Aqui, o vinho é apresentado como um companheiro fiel, capaz de proporcionar alegria, aliviar tristezas e mesmo induzir a um sono tranquilo. Esse enfoque na busca de uma vida prazerosa e equilibrada, promovendo a convivência amistosa, é uma clara referência à filosofia epicurista. Horácio elogia a capacidade do vinho de suavizar os efeitos das angústias prementes, ajudando a manter a calma e fortalecendo a coragem, mesmo em situações emocionalmente carregadas. Devolves confiança ao espírito ansioso, força e coragem concedes ao pobre, que não teme as coroas iradas, nem as armas dos reis depois de ti. E menciona também que até os mais austeros não desdenham do poder do vinho em trazer bem-estar ao espírito. Quando ele diz, mesmo o velho Catão, como dizem, aquecia a virtude em vinho puro. A ideia estoica de manter a equanimidade e o comedimento em qualquer situação se reflete na maneira pela qual o vinho é visto como um meio de alcançar a paz interior. Claro, o vinho a gente geralmente vai relacionar à ideia do epicurismo, mas ele está dizendo, mesmo Catão aquecia a virtude, a sua virtude estoica, né, em mero vinho, em vinho puro. Bem, o vinho na Ode 3.1 simboliza mais do que um prazer sensorial. Ele representa a capacidade de encontrar alegria, mantendo a moderação em momentos compartilhados com camaradagem. A ideia de que a companhia dos amigos é essencial para uma vida tranquila é um tema recorrente nas odes e está em consonância com a filosofia epicurista e também estoica, que valorizam a comunidade e a amizade como fontes de apoio e serenidade. Eu separei também a ode do livro 4, a ode 7, de Fugere Niues, que é uma ode... E agora? É isso mesmo. Que é uma ode mais ou menos semelhante a um 4, né? Aqui seria de Fugere Niues. A ode 4.7, de modo semelhante a um 4, também aborda a transitoriedade da vida e a inevitabilidade da morte, celebrando a chegada da primavera
como uma metáfora para a renovação cíclica da natureza. A neve derretida representa a superação de períodos difíceis e a renovação da esperança. Horácio, através de uma linguagem poético-meditativa, nos convida a encontrar a tranquilidade na aceitação do fluxo natural da vida e na valorização do presente, sem nos deixarmos perturbar pela inevitabilidade do fim. Vou ler aqui. Fugiu a neve, aos campos volta a relva e ao arvoredo as folhas. A terra muda a face, pelas margens, baixando, segue o rio. Reger danças com as ninfas e as irmãs, ousa uma graça nua. Do eterno esqueças, lembram o ano e as horas que o dia humano roubam. Ao frio abranda o zéfiro, destrói a primavera, o estio, extinto pelo outono em frutos, e eis, retorna o inverno inerte. Danos dos céus, velozes luas vencem, mas nós, quando caímos, onde Anco e Tulo e Enéas já caíram, poeira e sombra somos. Se os deuses nos darão um dia a mais, além de hoje, quem sabe? As mãos do ávido herdeiro arrancas quanto a ti deres por gosto. Quando findo obtiveres já de Minos uma bela sentença, nem estirpe, eloquência ou devoção te resgatam, Torquato. Pois das trevas do inferno, nem Diana liberta o casto Hipólito, e das prisões do Létis, nem Teseu tira o caro Pirito. Bem, o poeta inicia a ode com a descrição das mudanças das estações. Dispersou-se toda a neve, já retorna a relva aos campos e as árvores à folhagem. Aqui a renovação da natureza serve como um lembrete dos ciclos transformativos da vida, mas com ênfase contextual no sentido da necessária aceitação da morte incontornável. Horácio sublinha a impermanência da existência e a necessidade de aproveitar o presente. Aos danos do céu embora, as luas céleres reparam. Nós, uma vez que caímos onde Enéas, o piedoso, onde Anco e Tulo, rico, estão, somos só poeira e sombra. Esse reconhecimento da fragilidade e da insignificância final dos seres humanos é um convite para viver o momento plenamente, sem preocupações excessivas com o futuro. Na Ode 4.7, o poeta aborda a inevitabilidade da morte e a necessidade de aceitá-la com serenidade. Nada de mortal esperes, aconselham o ano e a hora que raptam o afável dia. Esses temas estão em consonância com a doutrina estoica, que aconselha uma atitude de tranquilidade diante do inevitável. A principal diferença entre a Ode 4.7 e a Ode 1.4 está no tom e no enfoque filosófico. Enquanto a Ode 1.4 celebra a renovação da primavera com um foco no prazer e na alegria imediata que a vida pode oferecer, em um espírito epicurista de Carpe Diem, a Ode 4.7, embora também influenciada pelo epicurismo, oferece uma visão reflexiva e meditativa da tranquilidade, colocando maior ênfase na aceitação estoica das mudanças inevitáveis. No contexto da busca pela tranquilidade, a Ode 4.7 aborda a ideia de que as adversidades e os desafios são temporários, assim como a neve que derrete com a chegada da primavera. Horácio preconiza que a tranquilidade pode ser alcançada ao reconhecermos a transitoriedade das dificuldades, abraçando as mudanças positivas que a vida traz. Propõe, portanto, não uma resignação casmurra diante de nossa efemeridade, mas antes uma aceitação consciente e satisfatória de nossa condição mortal.
Bem, para terminar, a que faltava, né? Porque essa é certamente a mais conhecida, a Ode 1:11. Tu nei quaesiris, scirenefas, quam mihi, quam tibi, di dederint leuconoi. A Ode 1:11, uma das composições mais célebres de Horácio, aborda de maneira lírica e reflexiva o tema da tranquilidade. Neste poema, ele aconselha Leuconoi a não buscar saber o futuro e a viver o presente de maneira plena e serena. O verso inicial estabelece imediatamente um tom de aconselhamento amigável e filosófico. É a mais curtinha, né? Essa é uma ode extremamente famosa. Todo mundo pode usar para fazer tatuagem e tal, o Carpe Diem, mas ela é uma das mais curtinhas, né? Não queiras tu, Leucono, descobrir que fim a ti e a mim darão os deuses. Nem é bom que se saibam essas coisas. Esquece a astrologia babilônia. Melhor deixar que seja lá o que for. Quer Júpiter te dê muitos invernos, quer seja o derradeiro este que agora fatiga o mar tirreno contra as fragas, tem prudência, dilui o vinho e ajusta a esperança que alonga o breve instante. Foge o tempo invejoso enquanto falo. Colhe o dia e não contes que haja outro. Bem, na Ode 1:11, a influência epicurista é evidente na exortação a não se preocupar com o que está por vir e concentrar-se na fruição do momento atual. Colhe o dia, quanto menos crendo no seguinte: Carpe diem, quam minimum credula postra. Esse verso final tornou-se emblemático da filosofia de vida que valoriza o presente, desestimulando as ansiedades sobre o futuro. O poeta aventa essa ideia ao afirmar que tentar prever o futuro é uma violação da lei divina, scirenefas, sugerindo que a busca pelo conhecimento do destino é fútil e perturbadora. Ut melius quicquid erit pati. Quão melhor será, né, viver o que vier, né, sofrer o que vier. Ao invés disso, ele propõe, ao invés de tentar descobrir o futuro, né, ao invés disso, ele propõe o desfrute com moderação, o inaliquis, dilui o vinho, mas ele propõe então o desfrute com moderação dos prazeres acessíveis no presente. Com moderação. Essa imagem, o inaliquis, é justamente no poema a imagem da moderação, né? Dilui o vinho, que é o costume da antiguidade. Um vinho que seria muito forte. Embora o poeta pareça bem mais alinhado com a filosofia epicurista na Ode 1:11, mesmo aí, alguns elementos estoicos podem ser percebidos na aceitação serena da finitude e na compreensão de que muitos aspectos da vida estão fora do nosso controle. O conselho de Horácio a Leuconoi envolve uma aceitação estoica do fluxo natural das coisas. Quão melhor viver o que vier. Ut melius quicquid erit pati. Os estoicos, como Cícero em suas obras filosóficas, defendiam a tranquilidade através da virtude e da aceitação racional do destino. Embora o poeta não se aprofunde nesses aspectos, é tão curtinha a ode, né? A aceitação do destino e da fuga do tempo permeia a Ode 1:11, ressoando princípios estoicos. Invernos vários Júpiter conceda, ou seja, o derradeiro, o que agora castiga nos rochedos opostos o mar tirreno. Pensa bem. O conceito de carpe diem é fundamental
para o entendimento da tranquilidade em Horácio. Ao aconselhar Leucónon a acolher o dia, o poeta não sugere um hedonismo desenfreado, mas uma moderação epicurista que valoriza os prazeres simples e cotidianos. Esse conselho reflete um equilíbrio delicado entre o desfrutar do momento presente e a aceitação calma do futuro desconhecido. A imagem poética de se aproveitar o presente está conectada a uma vida de moderação e equilíbrio, a busca por um meio termo de ouro, aurea mediocritas, como ele diz em outro poema que nós já lemos, né? Evitando os excessos viciosos de acordo com os ensinamentos de Aristóteles, que Horácio também valoriza. Bom, para finalizar, só algumas rápidas considerações finais. As odes de Horácio oferecem um guia poético para uma vida feliz e tranquila, a vida permeada pela moderação e pelo contentamento. Ao explorar suas influências filosóficas e as práticas celebradas como fonte de prazer, somos convidados a refletir sobre nossas próprias vidas e a buscar a tranquilidade interior em meio às vicissitudes da existência. Assim, o termo lições, no título desta fala, quis ressaltar que as odes de Horácio cumprem um propósito mais amplo, de acordo com o projeto do próprio autor em sua arte poética, quando ele diz: ser úteis ou deleitáveis é o que querem os poetas, ou dizer o que convém e é agradável à vida. É isso que os poetas querem, ser úteis ou deleitáveis, ou dizer o que convém e é agradável à vida, segundo o Horácio na arte poética. De fato, as odes de Horácio não são apenas obras de entretenimento e grande expressão artística, mas funcionam também como fonte de reflexão e aprendizado a respeito de questões filosóficas fundamentais para a existência humana. Viver em tranquilidade, segundo o poeta, é viver sem excessos, apreciar as pequenas alegrias da vida e não se deixar consumir pelas preocupações com o futuro. Esse equilíbrio ideal é um tema recorrente nas odes de Horácio, refletindo uma síntese única de pensamento filosófico e experiência poética. Ao celebrar os prazeres simples do dia a dia como possibilidades de acessar a moderação e o contentamento, Horácio nos oferece lições atemporais sobre a tranquilidade como um objetivo alcançável através de uma vida equilibrada e consciente. Era isso, gente. Obrigado e agradeço a quem ficou até agora. Agradecemos, professor Márcio, pela apresentação muito esclarecedora, né, de um poeta que me é muito caro, como já lhe falei, sobre o Horácio, né, que tanta projeção tem na literatura da Roma Antiga, né, e que tanto contato tem com a literatura grega, que é, de fato, aí o meu campo de estudo, né, muito aprendemos aqui com essa abordagem. Assim, para fecharmos, de repente, a nossa apresentação aqui, de repente separar uma pergunta para cada um dos colegas, de repente para manifestarem um elemento a mais aí da sua apresentação, e creio que podemos encerrar, e eu, após essas respostas, aí transfiro a minha fala para as professoras para procederem aí ao encerramento do evento. Então, perguntar, de repente, para a professora Grace, né, separei uma pergunta aqui para a professora, né, no sentido de que a tranquilidade na cultura grega, a partir da sua experiência com a leitura das comédias, seria mais distante ou mais próxima
do nosso conceito de tranquilidade a partir, né, considerando essa influência que eles tanto exerceram sobre nós. Na sua experiência, o que podemos verificar disso, que o conceito de tranquilidade deles se aproxima daquilo que se consolidou entre nós a respeito disso? Qual é a sua experiência durante a sua pesquisa sobre esse aspecto? Obrigada, professor Di, pela oportunidade de explanar mais um pouquinho, apesar do tempo, né? Obviamente que há uma grande diferença, porque somos sujeitos de tempos, né? Outros. Então, as camadas que a gente recebe fazem com que a gente perceba essa noção de tranquilidade de uma forma que acarreta outros sentidos também. Na comédia, por isso que eu me estendi um pouquinho com relação a o que são essas personagens, ou quem são essas personagens da comédia grega antiga, da comédia de Aristófanes, e aí eu coloco lá, né, que são pessoas comuns. Enquanto a gente tem na tragédia uma discussão que enfatiza o papel do governante, do líder, né, porque são figuras nobres que são colocadas em cena, em geral, a comédia, e é interessante a gente pensar, né, que a comédia vai participar dos festivais de competição dramática, junto com a tragédia, junto com o drama satírico, fechando essa perspectiva, né, do homem aristocrático e do homem comum. Então, assim, a noção de tranquilidade desse indivíduo que trabalha, que lida com o campo, que vende salsicha, né, é diferente da noção de tranquilidade que na tragédia, e aí eu só consigo fazer realmente essa referência no seu tempo, né? Eu nem consigo transferir ao tempo contemporâneo, né, a nossa contemporaneidade, porque já naquela época já tem uma distinção muito importante. Tanto é que eu não falo simplesmente de hamartia, eu falo de hamártema, porque não temos uma concepção de erro, nós temos o apontamento, a comédia ela é muito clara nisso, de fatos, né, lida com a ação, com o que é realizado. O sufixo mar faz uma diferença, né? Então é o que o homem faz. Então é uma concepção ou uma percepção mais prática. Então nessas personagens a noção de tranquilidade que a gente não trabalha tanto com a perspectiva de uma interioridade, é totalmente prático, é poder estar no campo, é poder ter sua esposa ou sua amante, é poder ter comida no prato, é poder dar para as crianças quando elas pedem, né, o que comer. Essa é a vida tranquila dessa personagem, né? E o que é interessante, que eu imagino o espectador no teatro, ele vê diferentes perspectivas. Ele vê a perspectiva da aristocracia e ele vê aquele que é popular, porque o público era totalmente variado, podia se ver também, né, ali. Então, quem era da aristocracia podia ver a sua classe, e quem pertencia às classes populares podia ver as situações cotidianas que eles vivem. Então, essa noção de tranquilidade é muito ligada a uma materialidade, né? Isso fica muito claro. E a materialidade até corpórea, o dançar, o poder dançar com tranquilidade significa que eu tenho comida na mesa, que a minha despensa está cheia, que eu tenho alguém para eu fazer sexo, por exemplo, que eu tenho amigos, inclusive, né, pegando o que o professor Márcio acabou de apresentar para a gente, é muito importante, no final das peças, em geral, não todas, como eu mostrei, a gente tem ali um banquete, uma celebração, um casamento, e isso não é à toa, porque são as relações de bem-estar e de tranquilidade que a gente percebe nessas peças. Espero ter respondido. Muito obrigado, professora. Aquela manifestação aí de mais uma complementaridade aí na sua resposta. Fazer uma pergunta para o professor Márcio, né, no que diz respeito da aproximação, essa aproximação da filosofia com a poesia, né, isso influencia o conceito de tranquilidade que se obtém de Horácio, é influenciado necessariamente pela filosofia, ou a poesia por si mesmo poderia
formular esse conceito de tranquilidade. Qual é a sua experiência a esse respeito, a partir das pesquisas que o senhor faz? Bem, obrigado, Odi, pela pergunta. Posso falar um pouquinho mais, né? Primeiro eu queria dizer que eu vou dormir intranquilo hoje, porque eu fiquei em dúvida lá com a minha pronúncia de Fugere ou de Fugere, que é uma coisa que eu já devia saber há bastante tempo e depois eu esqueço. É tudo uma questão de longa ou breve, né? Mas estou brincando com isso. A questão no Horácio é que é muito conhecido, né? Porque no caso dos romanos, os autores são bem conhecidos num tempo em que há referências históricas bem claras. No caso do Horácio, se sabe bastante das influências a partir das escolas helenísticas, né? Mas, evidentemente, a antiguidade romana conhecia tudo que os gregos produziram. E os romanos têm uma literatura que vai ser estabelecida fortemente a partir do terceiro século AC, mais ou menos por aí, quando a gente tem já grandes comediógrafos como Plauto, por exemplo, como Enio, já na época. E, portanto, a literatura romana nasce sob uma influência clara do helenismo, não é? E essas correntes filosóficas entraram com muita força em Roma, sobretudo, inicialmente, o estoicismo, mas essa passagem aí para o primeiro século AC, sobretudo a partir de Catulo, a gente pode observar isso, há uma grande aceitação do epicurismo. E então essas filosofias sempre conviveram em Roma, dependendo do momento, com uma influência maior ou menor. Agora, Aristóteles, Platão, são desde sempre influências importantes. Os estudiosos reconhecem com muita tranquilidade essas influências, né? Em Horácio, sem a menor dúvida. Agora, se ele poderia, eu acho que assim, o Horácio, ele claramente, eles eram leitores, né, desses filósofos, sem dúvida nenhuma. A gente tem ali próximo, né, um pouco antes, o Lucrécio, né, toda a obra do Epicuro está desenvolvida ali, né? Então, eles conheciam demais esses temas, esses autores, e, sem dúvida, tinham essa influência direta. Agora, eu acho que a filosofia e a poesia caminham juntas sempre, né? E os poetas se interessam realmente pela filosofia. Porque o que acontece? Na verdade, eu acho que toda a poesia é imbuída de filosofia, né? A poesia sem filosofia pode se tornar algo um pouco vazio, uma coisa que pode ter uma técnica muito perfeita, mas ela precisa ter um estofo digamos, de conteúdo, né? E a graça é que o poeta dá a esse conteúdo uma expressão que vai além daquela expressividade mais rasteira da linguagem cotidiana. Os poetas sempre gostaram e sempre se interessaram pelos temas filosóficos, né? É o que eu imagino. Muito obrigado, professor. Nós temos aqui mais uma pergunta, de repente, que eu acho que é para o professor mesmo, sobre Horácio, né? Para quem conhece um pouco da literatura de Horácio, quais são os passos que o senhor poderia indicar, assim, no sentido de iniciação à leitura de Horácio? O senhor tem alguma recomendação com relação a isso? Sobre Horácio, eu acho que se pode... Hoje a gente tem acesso a várias traduções,
Você pode pegar as odes, geralmente a gente fala muito das odes, né? Horácio tem uma obra variada, tem as epístolas, né? São as cartas, né? Mas são cartas literárias, os epodos, que é poesia lírica também, mas a gente tende a pensar nas odes assim como uma cereja, né, do bolo, né? As odes são realmente famosas, e a gente tem várias traduções. Eu posso, por exemplo, mostrar uma que por acaso está aqui na minha mesa. É uma tradução, essa daqui é uma tradução portuguesa, da Cotovia, né? E traz uma tradução completa do livro das odes, com notas e referências. É bem interessante. O Guilherme Gontijo tem uma tradução, não é, que é de um estudo aprofundado dele sobre as odes. É um grande tradutor também, excelente tradutor, poeta. Eu diria assim, se é para uma introdução, comece a ler os textos e depois não vão faltar manuais, né, de literatura que possam ajudar. Ou então, procure um bom manual de literatura. Eu posso sugerir alguns. Eu tenho, por exemplo, aqui, deixa eu ver, por acaso, um que eu cheguei a citar agora há pouco, é um manual interessante sobre uma introdução à literatura latina que vale a pena conhecer. Mas, por exemplo, a história da literatura do Jean Biagio Conte, que é em italiano, mas a gente tem uma tradução em inglês. Aí já é um manual assim muito grandão, né? Mas é um ótimo manual para a literatura latina, que já não é um manual raso. Ele dá uma boa aprofundada em cada um dos autores e das obras. E também o Albrecht, que também tem um manual de literatura em 2 grandes volumes, um alemão, e a gente tem a tradução em espanhol, em português ainda não. Mas são bons manuais que, para uma introdução, são excelentes. Mas eu acho que deve ler os textos. Em geral, as edições trazem notas de referência e comentários, então isso já fica muito bom. Para uma iniciação, acho que a melhor coisa é não deixar de conhecer os textos. Muito obrigado, professor. Então, Obrigado. eu passo por obrigado a todos os colegas, aos colegas que falaram.